Boa noite a todos e todas, vão chegando, meu amigo Anisberto, sejam todos muito bem-vindos. Vou tirar o óculos aqui para meu amigo Sávio Freire, Candinha, minha amiga Cláudia Rocha, direto de Brasília, doutora Ana Tereza já está presente, vamos chamá-la. Muito bem, já estamos aí, doutora Ana Tereza. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Que prazer. Muito frio nessa terra de Dourados. Agora já esquentou um pouquinho. Coisa boa. A sala já está começando a encher, já estamos com 12 pessoas. Vamos aguardar só um pouquinho que a gente já começa. E aí a gente já começa a contar umas histórias bonitas. O meu vídeo tá meio escuro, o seu tá normal? Não, tá bem, tá legal. Tá. Tá legal. Tá legal. Muita gente bonita entrando na sala, meu amigo Jair de Oliveira. A gente queria, inclusive, aproveitar esse momento inicial, né, para fazer algumas homenagens. Está presente também a Rede Feminina de Combate ao Câncer daqui da Paraíba, né, que na pessoa de Jair e de Guia, né, tem outros membros também, muita gente. Eu gosto de ter algumas pessoas aqui que eu acho que devem ser conhecidas suas. É porque, como eu sou míope, essas letrinhas para mim são horríveis. Eu tenho hora que enxergo, tem hora que eu não enxergo, eu já vou pedindo desculpa ao público, né? Porque tem hora que realmente a gente fica meio perdido. Mas aí eu tenho uma assessora aqui, a minha esposa, né, que ela fica anotando e às vezes vai me passando algumas coisas. Mas muito bem, já vamos começar. Nós já estamos com a sala aberta com algumas pessoas, até em respeito a essas pessoas que já começaram a assistir, né? E eu sempre gosto de começar me apresentando, né? Eu sou Renato Alvarenga, eu sou engenheiro mecânico de formação e me especializei em duas áreas, na área de engenharia de segurança e biossegurança, na área ambiental também. E atuei muito tempo na área hospitalar, na área de proteção de agentes biológicos, né? Inclusive enfrentamos algumas viroses, algumas coisas muito complicadas, que foi o H1N1, né? Foi um momento também muito difícil, né? E aí agora, nesse processo de pandemia, né? A gente, inclusive, é uma coisa interessante, quando começou a pandemia, né, que eu percebi a gravidade da coisa e principalmente a cultura de nós brasileiros, né, eu falei para minha esposa, olha, nós não vamos sair dessa pandemia tão cedo. E aí, doutora Ana, minha esposa falou assim, não, daqui uns 40 dias, no máximo, a gente já volta tudo ao normal. Eu falei, não volta. Ela falou, olha, vira essa boca para lá, eu não quero mais nem conversa com você. Isso não se fala. Eu falei, vai demorar e vai demorar muito. E, infelizmente, eu estava certo. Nós estamos demorando muito nesse processo de pandemia por razões diversas, por condutas tomadas de maneira complicadas no início dessa pandemia. Mas aí, durante esse processo de pandemia, nós começamos a ouvir alguns conceitos e algumas informações que me deixavam assim até estarrecido, essas informações. Eu falei assim, não, eu acredito que tenha gente pensando diferente, tenha gente acreditando na ciência, tem gente ainda nesse país que tem que estar falando coisa séria, coisa de
que tem essência, não pode ficar só em oba-oba, gente tirando proveitos políticos diversos, não pode ser assim. Tem que ter gente séria nesse país. Eu acredito ainda que tem gente muito séria. E, para minha surpresa, doutora Ana, como tem gente boa nesse país. Felizmente, ainda tem muita gente boa nesse país. E aí nos surgiu a ideia das lives, e trazer essas pessoas, né, que falam coisas boas, que falam coisas interessantes, que coisas que possam elevar o nosso conhecimento, elevar o nosso espírito. E aí nós fomos buscar gente na ciência comportamental, gente na questão da espiritualidade. Trouxemos um padre muito bacana, trouxemos um infectologista que você deve conhecer, que é o Dr. Nélio Artiles, né, que muito bom na área de infectologia. Então procuramos trazer gente boa, gente nova, gente com ideia bacana, que pudesse agregar conhecimento para a gente. E aí, dentro dessas minhas buscas, dessa minha começar a procurar essas pessoas, né, surge o nome de Ana Teresa de Lúcia, que é até então, e aí uma história até que engraçada e feliz ao mesmo tempo, né, que eu fico assim até muito contente com isso. Eu sempre falo, as nossas lives são sempre recheadas, Ana, com muito amor, com muita emoção, com muito carinho pelas pessoas. Eu não trago o cientista de maior renome internacional se eu não conhecesse esse cientista de maior renome internacional, certo? Eu quero trazer pessoas assim que eu tenha um amor muito grande por essas pessoas, um carinho muito especial por essas pessoas. E aí, só para explicar, né, tanto eu quanto Ana Teresa, nós somos do interior do estado do Rio, né? Nós somos de uma cidadezinha chamada Campos dos Goytacazes, né? E até aí tudo bem, a gente poderia até se conhecer de Campos dos Goytacazes, né? E seria perfeitamente normal. Mas acontece que eu conheço a doutora Ana Teresa de Lúcia, que eu até então não associava o Gusmão, desde quando ela nasceu. Então isso para mim foi uma felicidade muito grande. Eu há 40 anos atrás, eu saí de Campos, vim morar na Paraíba, onde estudei, me formei, criei minha família linda, maravilhosa, né? E Ana Teresa também tomou o destino dela, né? Fez o curso de medicina, depois se especializou em ginecologia, em mastologia. E aí, por força até dessas redes sociais, eu comecei a prestar atenção nos comentários da doutora Ana Teresa de Lúcia. Eu falei, que menina boa, olha, ela tem coisa para contar. E conversa vai, chega um belo dia que Ana Teresa posta uma foto com o pai dela. Que o pai dela simplesmente é casado com minha prima, ou seja, Ana Teresa Gusmão de Lúcia nada mais é do que minha prima. E eu fiquei, olha, Ana, se você soubesse como eu fiquei feliz com isso, porque eu me relacionava muito mais com suas irmãs, com Beatriz e Bernadette, até mais com Beatriz, que foi minha contemporânea de escola, né? E você já era da turma um pouco menor, né? Então não tive muito esse contato, né? E eu fiquei muito contente. E aí quando a gente começou a formatar esse convite, aí que você aceitou, eu falei, puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Então, de cara, eu te digo que eu já estou extremamente feliz e agradecido com a sua presença aqui na nossa live, né? Para falar de um assunto que está muito em pauta. Covid e os tratamentos oncológicos. E aí eu queria, né, antes de a gente começar propriamente na live, que você se apresentasse, falasse um pouco quem é Ana Teresa Gusmão de Lúcia. Então, sou a prima do Renato, né, Renato? Para mim também foi um feliz encontro nas redes sociais, né? O Renato é filho do Ferdinando, o Ferdinando é primo de primeiro grau da minha mãe, Ariema.
e todos nós de Campos dos Goytacazes, que não é uma cidadezinha, para mim é o máximo, é a minha cidade, né, para nós todos, né? E a nossa terra Goitacá, que a gente tem tanta saudade. E eu estou muito longe, né? Há 25 anos estou aqui em Dourados, e mais 5 em São Paulo, então estou 30 anos longe de Campos, mas muito feliz aqui com tudo, todo o trabalho desenvolvido, né? E, enfim, você também bem longe, né, da nossa cidade de Campos. E viemos nos encontrar, como você mesmo falou, foi um feliz encontro nas redes sociais. A gente que está longe dá muito valor a isso, a poder se aproximar das pessoas, né? Da nossa infância, da nossa família, os verdadeiros amigos, tudo isso é muito valioso. Então, para mim também fiquei muito contente com esse encontro. E Ana Tereza, ela é médica ginecologista, mastologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia na Regional do Mato Grosso do Sul, formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, né? Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital dos Servidores, né? É especialista em ginecologista e obstetrícia pela FEBRASGO, né? E ANB, e tem o título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Associação Médica Brasileira. Então, Ana Tereza, esse momento de Covid, ele tem algumas nuances assim interessantes. Eu diria que tem algumas fases extremamente interessantes. Assim. Começou com um verdadeiro descrédito, né? Não, isso é uma besteira, isso é mais uma virose, isso não vai acontecer nada, e daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós já estamos saindo desse processo todo, vai ser mais uma gripe, isso não vai acontecer absolutamente nada. Outros, não, isso é sério. Então ficou essa dualidade, né, de linhas de entendimento. E aí a coisa começou a tomar um certo vulto, uma certa grandeza, né? Os números começaram a acontecer, os óbitos começaram a acontecer, os infectados começaram a aparecer. E aí as pessoas começaram a ficar apavoradas, ficaram assim desesperadas. Quem era obrigado a sair de casa tinha que sair mesmo, né? Independente de qualquer coisa. Mas quem optou pelo isolamento social, não queria nem falar com o vizinho assim de longe. Olha, não, se o distanciamento é de 2 metros, não, eu mantenho 20 metros de distância ou mais. Eu não quero receber ninguém, eu não quero falar com ninguém. E aí, se eu não quero ver ninguém, falar com ninguém, sair de casa, eu também não quero ir ao meu cardiologista, eu não quero ir ao meu endocrinologista, eu não quero ir ao meu dentista. Dor de dente, acabou-se dor de dente, né? Problema cardíaco, acabou-se, ninguém tinha absolutamente mais nada. Quando a gente sabe que não é bem assim. Os problemas estão lá. E os problemas oncológicos têm um agravante muito maior. Aí eu queria que você falasse como é que foi essa fase do Covid e essa coisa desse afastamento para os tratamentos oncológicos. Então, Renato, realmente assim, a pandemia mexeu com todos nós, transformou nossas vidas, né? Acho que ninguém nunca imaginou que a gente passasse por isso, foi realmente uma situação única, né? Envolveu problemas econômicos, profissionais, sociais, afetivos, emocionais e impactou com tudo na saúde. Na saúde porque a doença nos assusta, nos dá medo, a gente pode pegar a doença Covid-19 e ter as suas complicações. A gente, quem mais a gente ama, né? Nossos parentes, amigos, filhos, né? Então isso apavora. E indiretamente, como você falou, porque afetou a nossa saúde, porque nós deixamos de cuidar da nossa saúde como estávamos acostumados, né? Ela interrompeu esse curso, interrompeu o curso da vida de todo mundo em vários aspectos, e na saúde foi impactante mesmo. E na saúde, realmente, os pacientes oncológicos talvez foram os que mais sofreram, porque em todos os aspectos, desde lá do rastreamento, quando se quer detectar, buscar os pacientes assintomáticos que possam ter câncer iniciais,
bem no início, que não são ainda sintomáticos, que é o rastreamento, a pesquisa através de mamografia, Papa Nicolau, colonoscopia, etc., tudo isso foi interrompido, esse rastreamento, esses exames de rotina, né? Isso em todo o mundo, são vários trabalhos mostrando como impactou, a partir daquele momento que foi declarada a pandemia, em 11 de março, né, nos 3 primeiros meses, muitos serviços de rastreamento foram fechados, né? E impactou no diagnóstico, se você não está descobrindo esses casos, mas eles existem, as doenças existem, continuaram existindo, só estão deixando de ser diagnosticadas. O pior ainda, o diagnóstico dos pacientes sintomáticos, quer dizer, os pacientes têm sintomas, que pode ser um câncer, as hemorragias, os nódulos, as dores, etc., o emagrecimento, esses sintomas. Precisam procurar um médico e tem medo de procurar um médico ou não tem o acesso a esse serviço naquela época de pandemia. Não consegue realizar a sua biópsia. Muitos tinham biópsias prontas e não tinham como levar para o seu médico. Muitos tinham biópsias agendadas e essas biópsias foram desmarcadas. Os trabalhos mostram, porque é fácil, né? As sociedades se juntaram e viram, estatisticamente, nos anos anteriores, nos meses de março a junho, o número de biópsias que chegaram a esses laboratórios de patologia caíram drasticamente, mas muito, em todo o mundo. E no Brasil tem o trabalho da Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica e Sociedade Brasileira de Patologia, mostrando isso. Chegava a não receber nenhum exame por dia. Então, o câncer acabou? Não tem mais pacientes com câncer? Não. As biópsias, isso em geral, biópsia de mama, de pulmão, de intestino, de colo de útero, de qualquer tipo de câncer, acabou. Em alguns meses, assim, diminuiu muito. Estima-se que mais de 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer, em geral, no Brasil, nos primeiros 2 a 3 meses de pandemia. Quer dizer, isso impactou. Se você não descobre o câncer, você não trata, que é o nosso tema aqui. Qual o impacto no tratamento? Se eu não estou descobrindo os casos novos, eu não estou detectando, os pacientes não estão tendo esse acesso, eles não estão tratando. Então, aí eles não conseguiram chegar no tratamento. E mais ainda, e os que estavam tratando e tiveram que ter seus tratamentos interrompidos? Cirurgias adiadas, suspensas, remarcadas, né? Isso foi drástico naqueles primeiros meses de pandemia, tanto pela necessidade de readequação do sistema de saúde, que foi necessário, né? Como pelo medo da pessoa, como você comentou no começo, do isolamento, e aí ela não ia a lugar nenhum, às vezes não tinha quem levasse. Você lembra, o transporte público foi alterado, né? Aqui nós temos Dourados, mas tem uma grande região em volta também. Tem pessoas que têm dificuldade de acesso. Imagina São Paulo, toda a região de São Paulo afetou transporte, afetou tudo isso. Então, naqueles meses, realmente houve uma queda drástica, desde o rastreamento ao diagnóstico e ao tratamento. Pessoas que perderam emprego. Perde o emprego, perde o plano de saúde, perde o seguro-saúde, né? Num país nosso que a gente sabe que o sistema de saúde já é precário, que o acesso já é difícil a fazer um diagnóstico, a fazer um tratamento, em época de pandemia isso foi interrompido, realmente. E isso vai repercutir, vai ter sérias repercussões, né, lá na frente. Mas foi isso que a gente assistiu, que a gente vivenciou, e com o passar dos meses, né, a gente também ampliou o conhecimento. Como ampliou o conhecimento nessa fase, né? Acho que para todo mundo. E aí também já se sabe melhor como lidar, como prevenir, como se proteger, né, da Covid-19 e também como se adequar os serviços de oncologia para receber esses pacientes, né? A norma sempre foi não abandonar o seu tratamento oncológico. Só para, né, o que sempre a gente buscou é o quê? Todo mundo sabe, a maioria, né? Câncer é diagnóstico precoce. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, maior a chance de cura, menor a mortalidade. Quando se interrompeu esse diagnóstico, seja ele precoce ou não, e não possibilitou um tratamento adequado, isso vai impactar no aumento da mortalidade. A incidência só aumenta, isso é ano após ano, né? As expectativas de aumento de câncer é todo ano, sempre casos a mais. Então, essa incidência que a gente comentou continua existindo, como as doenças cardiovasculares, etc. Mas houve uma interrupção desde o rastreamento, diagnóstico e tratamento.
Perfeito. Ana Tereza, hoje, como é que, como você bem colocou isso, hoje já se entende um pouco melhor essa questão do contágio, né? Já se entende que dos protocolos de biossegurança que devem ser adotados para garantir até que o paciente vá ao seu consultório, né? Que isso, inclusive, esse entendimento tem me deixado preocupado também, porque as pessoas estão achando que, como o entendimento está maior, está tudo liberado, quando não está, a coisa ainda, os números ainda continuam muito elevados, né? Continuam muito sérios, né? Mas hoje já se tem um entendimento melhor. Hoje, qual conduta? Hoje, como é que está sendo tratado isso? Já voltou aos números anteriores? Hoje, como é que está esse comportamento, essa dinâmica? Então, ainda não voltou, né? Não voltou pela busca, o paciente busca menos os serviços de saúde para tratar as suas doenças, né? Crônicas, diabetes, cardiovascular, eles voltaram a buscar, mas essa busca não é ainda como antes, ainda não é, né? Mas há uma tendência, e é isso que a gente tem que estimular, porque, como você falou, a gente já sabe, naquela época tudo era mais novo, né? E precisava de mais pesquisas, estudos, e também de readequar as clínicas, os hospitais, né, para atender esses pacientes, respeitando as normas, né? Que é o distanciamento físico, evitar aglomeração. Então, tudo isso foi redimensionado para poder atender o paciente. O uso obrigatório de máscara. E a gente vê que há dificuldade. A gente tem que colocar isso muito claro, porque em outros lugares, às vezes, não usam, né? Então, num ambiente daquele, é obrigatório usar, e deveria ser em todos, e todas as pessoas usarem, né? O uso de todos aqueles que você já deve ter comentado em outras lives, que todos sabem, da higienização das mãos, de não tocar em olhos, boca, etc., constantemente estar lavando, não ter o contato com outras pessoas. E isso é perfeitamente possível se realizar dentro das clínicas, dos hospitais, dos centros de oncologia. Além também que o fluxo, Renato, é diferente do paciente com Covid, ele é atendido em determinadas unidades de saúde, mesmo em hospitais que atendem tudo, eles fizeram o fluxo correto para o paciente com Covid, para haver a separação desses pacientes, o que diminui a contaminação. Ninguém nunca vai garantir, mas nós também, ninguém está imune, né? Ninguém está isento de, ao realizar suas atividades diárias, de não ser contaminado com a doença. Mas nesse ambiente, todas as medidas têm sido tomadas pelos profissionais de saúde, mas que também têm que ser feitas pelos pacientes, né? Não, muitas vezes, pelo menos aqui, é comum assim, a pessoa ir na consulta e levar vários acompanhantes. Isso não é mais orientação, é para a pessoa ir sozinha ou com um acompanhante quando necessário, né? Evitar a aglomeração na sala de espera, ter ambiente ventilado e etc. O fato é que realmente, se esses tumores, esses cânceres, essas outras doenças crônicas não forem adequadamente tratadas, né, vai haver esse aumento da mortalidade. Também só citando um outro estudo britânico que saiu agora recente, que já também comparou e está prevendo um aumento da mortalidade entre 20% a 50% da mortalidade. Como eu expliquei, a incidência sempre a cada ano é maior. Mas com o advento da tecnologia, você descobre mais cedo, você trata melhor, muitas drogas quimioterápicas excelentes, o tratamento do câncer evoluiu muito. Então, as pessoas morrem menos de câncer. Não foi encontrado a cura, mas o controle da doença, a sobrevida livre de doença melhorou. A mortalidade vinha caindo. E agora, com a pandemia, já foi sinalizado por estudos que a mortalidade por câncer vai aumentar. Fora a demanda que vai vir, né? De toda essa demanda que vai vir. E nós temos que nos preparar para isso. Porque são pacientes que muitas vezes não procuraram, vêm com câncer mais avançado, num estado mais crítico, em que o tratamento muda. Então, um tratamento que seria mais simples, que seria mais conservador,
vai implicar ela às vezes não ia receber uma quimioterapia e vai receber, né? Perdeu aquele time. É muito importante isso, diagnosticar cedo, tratar cedo, tanto que existe a lei dos 60 dias, depois que foi diagnosticada, até no máximo 60 dias, para não que ela seja praticada aqui no nosso país, né, principalmente no sistema público, mas é o que a gente busca. E agora, com essa interrupção, vai vir uma demanda grande de casos avançados e que requerem um tratamento maior, um tratamento de mais alto custo e um tratamento com mais sofrimento para o paciente, né? Com certeza. Porque exatamente como você falou, perdeu-se o time, né? Quer dizer, aquilo que poderia ser feito em uma fase inicial, né? Já não existe mais essa fase inicial, né? E outra coisa, a questão, hoje tem se desenvolvido muito alguns trabalhos na área de telemedicina. Isso. Só que o câncer é uma coisa mais, mais direta, né? O tratamento oncológico ainda uma consulta de acompanhamento, eu até acredito que possa ser feito através da telemedicina, mas o tratamento quimioterápico, você tem que ir para uma clínica, você tem que... Com certeza. Mas assim, eu vou falar da telemedicina, mas o que a gente viu também, houve os serviços de oncologia, principalmente naqueles primeiros 3 meses, tiveram que se readequar, né, a essa nova realidade, com inclusive mudanças no tratamento. Avaliar cada caso e, às vezes, trocar uma quimio que é endovenosa, que é feita no ambiente hospitalar ou nas clínicas oncológicas, por uma quimio oral, para ela poder fazer em casa, isso temporariamente. Pacientes, às vezes, que tinham indicação de cirurgia primária e depois ia fazer o tratamento com hormonioterapia, passar a usar a hormonioterapia primeiro e aguardar 6 meses para operar. Isso foi feito no mundo todo. Olha como a pandemia da Covid-19 afetou toda a vida de todo mundo e afetou a oncologia. Então, os experts se reuniram, as sociedades se reuniram para se adequar, para não deixar sem tratamento, né? Então, isso foi muito importante. Você mudar alguma coisa, mas em prol do paciente naquele momento. E a telemedicina já era uma coisa que vinha em andamento e ela foi autorizada na pandemia, ela é legalizada, né? Eu acho que ajudou muito, tem ajudado. Porque muitas vezes é aquela pessoa que estava com resultado de biópsia e não tinha como mostrar, não tinha como ir, né? Não tinha nem a condução, etc. E conseguiu, marcando a consulta por telemedicina, ter aquele resultado, e às vezes nem é necessário, era benigno, mas ele é um paciente, ele não é um especialista, né? Essa orientação, essa troca, saber quem deve vir, ou às vezes o paciente tem as outras comorbidades, principalmente a idade avançada, às vezes a presença de outras patologias, que naquele momento necessitou uma troca do tratamento, ou então uma pausa do tratamento, ou então não, você tem que vir. Ao paciente poder tirar essa dúvida diretamente com o médico, ele se sente muito mais confiante, muito mais seguro de poder retomar o seu tratamento. Mas mesmo naquele pico, embora aqui no nosso meio, no nosso estado, né, na nossa região centro-oeste, ainda estamos em pico, né? Mas eu falo quando a pandemia começou, que pouco se sabia sobre ela, sempre foi estimulado o paciente oncológico não abandonar sem a orientação médica, quer dizer, busca, liga, telefona, faz telemedicina, mas não pode abandonar. E houve muito abandono, não só no Brasil, como em todo o mundo, pela dificuldade de acesso, por todos aqueles outros itens que a gente comentou. Então, mas a telemedicina acho que ajudou muito e ajuda pacientes que não, em questão de transporte, enfim, né? Isso. Aqui no Nordeste nós tivemos esse mesmo, um problema similar, né? Que inclusive algumas clínicas, né, fizeram quase que um acordo com planos de saúde porque simplesmente os pacientes sumiram, né? E voltando àquela teoria, será que a patologia acabou? Será que não existe mais a doença? Oxalá que realmente não existisse, né? Era
uma maravilha, mas existe, ela está aí, né? E aí o auxílio da telemedicina, né? E essa coisa do contato, que também aí eu queria até que você abordasse um pouco, né? Porque essa pandemia, uma das primeiras ações que provocou, corretas, logicamente, né? Foi o isolamento social. E a gente sabe que o paciente oncológico, ele, não só o paciente oncológico, né, o paciente diabético, o paciente cardíaco, quando ele toma o primeiro contato, é como se ele sofresse uma batida de frente de carro, né? Ele, toda a carga emocional dele desaba, né? Então, se nesse momento, como é que se deu isso, já que esse lado emocional, que é muito forte, né? Meu pai teve, por exemplo, problema oncológico, os primeiros meses foram terríveis, né? Na época que as quimioterapias eram aquelas quimioterapias pesadas, né? Então foi terrível. E como se proceder isso no momento em que nem os filhos às vezes podem visitar os pais, nem os pais podem visitar os filhos. Então você fica literalmente só, né? E que você comentasse um pouco esse... Então, a gente que lida com oncologia, nós vivenciamos muito isso, o momento do diagnóstico, né? Como é sofrido para o paciente e para os familiares. Para os familiares, eles desmontam, né? Porque quando você dá o diagnóstico, no meu caso, câncer de mama, de útero, isso sempre foi assim ao longo dos anos, né? Como se fosse um atestado de óbito. Não, ela não vai morrer, ela vai passar por um processo de tratamento, cada um peculiar ao seu, mas a palavra câncer até hoje é muito impactante. E aquilo eles desmoronam e querem saber, é químio, é rádio, é cirurgia, a gente vai explicando, tem que explicar tudo aos pouquinhos. É um processo difícil, mas que a gente estava acostumado a lidar, né? Se a equipe é multidisciplinar, né? Com um mastologista, oncologista cirúrgico, oncologista clínico, radioterapeuta, psicólogo, os enfermeiros, todos se envolvem nisso para acolher esse paciente e mostrar, é uma doença, vamos lutar juntos, né? Fazendo todos os tratamentos necessários. E é o que a gente vê depois, quantas passaram por tudo aquilo e agora estão bem, voltaram às suas atividades. Só que aí veio um diagnóstico de câncer numa época de pandemia. Então isso é cruel, isso é muito triste. Porque já tem o impacto do câncer, e agora? Como eu vou tratar esse câncer? Doutor, eu não quero, como que eu vou operar? Eu vou pegar a Covid no hospital, eu vou me contaminar, vai ser pior, eu tenho mais risco ou menos risco, né? A quimioterapia eu vou fazer, como que eu vou fazer nessa época? Como que eu vou sair de casa? E por isso que eu falei que houve, inclusive, mudanças, caso a caso, porque tem pacientes de mais risco, além de ser oncológico. Meus pacientes oncológicos, eles não são iguais. Eles não estão com tumores iguais e eles nem estão em épocas iguais também, né? Pacientes, por exemplo, que já trataram o câncer e estão em uso de hormonioterapia, câncer de mama, câncer de próstata, essa hormonioterapia oral não aumenta o risco, ela não cai a imunidade, etc. Mas, enfim, aquela hora do diagnóstico, que sempre foi difícil para todos, agora, durante a pandemia, piorou. E é quem que vai ajudar, quem que vai acompanhar, quem é que vai estar junto. Muitas vezes não pode ficar ninguém no hospital, ou se ficar alguém tem que ficar aquele tempo todo. Aquele medo do acompanhante também de estar enfrentando tudo aquilo junto, né? Então, Renato, realmente a pandemia assim, mexeu com a vida de todo mundo, em todos os aspectos, né? E nesse aspecto do emocional, mais ainda, pelo isolamento, pela doença, pelo medo, pelo afastamento, por tudo isso que envolveu. Mas a função da gente, profissional de saúde, é exatamente isso, é passar a segurança, não é a falsa segurança, é a segurança real. Se você tem a doença, você não pode deixar a doença, você tem que tratá-la o quanto antes, com todas as normas de segurança, usando, enfrentando, né? Todo o corpo clínico pronto para atender. E é isso que eu também comentei, que eu não sei como que vai ser essa demanda aí reprimida, principalmente no sistema
público, né? Mas vai haver uma demanda nos dois, no sistema, está havendo já, no sistema privado e no sistema público. Quer dizer, de mais casos que estavam atrasados, né? E que vão ter que ser operados e tratados, e quimio, e rádio, e às vezes com tratamentos maiores e mais custosos. Mas não é fácil para pacientes, para os seus familiares, enfrentarem esse diagnóstico, esse tratamento, toda aquela rotina que eles têm que ficar frequentando a clínica oncológica, etc., nesse ambiente de medo que a pandemia nos imprimiu. Isso. E até dentro dessa linha, tem até já começam a aparecer algumas perguntas aqui, né? Tem uma pergunta da colega que pergunta: os pacientes com doenças crônicas ficaram com medo. O que dizer para esses pacientes, né? Eu acho que você já até falou um pouco disso, né? Mas é bom. O que falar para um paciente com doença crônica, seja até um paciente oncológico, um paciente diabético, um paciente nesse momento, né, que procura um tratamento, né? Então, que nesse ponto que nós estamos, né, nós estamos vivenciando, nós não sabemos quando que vai acabar, não sabemos como vai ser o desfecho dessa pandemia. Então, o que é necessário é preciso fazer sim. Ou seja, o paciente crônico ele tem que ter a sua saúde acompanhada. Seja por telemedicina, o diabético, muitas vezes, se ele tem o controle em casa das glicemias, as doses do medicamento, ele conversando com o seu médico, seja na telemedicina, seja no consultório seguro, ele tem que ter o seu diabetes acompanhado, como sempre foi, né? As doenças cardiovasculares e principalmente o câncer. Então, o medo existe, mas agora, passados 6 meses, o enfrentamento tem que ser feito a partir das normas de segurança, mantendo todos os cuidados, todos os rigores, mas esse abandono do paciente, das pessoas, aos cuidados com a saúde, tem que ser, esse abandono tem que ser deixado e progressivamente, com todo cuidado, tem que ser retomado. As pacientes que sentem sintomas, principalmente, que estão sintomáticos ou portadores das doenças, precisam do controle das doenças, eles não podem esperar. Quanto tempo eles vão esperar? Nós não sabemos o desfecho. Isso. Né? E não sabemos quanto tempo, né? Como era no começo, como você mesmo comentou, a gente acreditava que ia ser 1, 2 meses, então vamos adiar isso. Não podemos mais adiar. E a gente tem assistido isso no consultório. Pessoas que estavam para retornar ano passado, por algum motivo não foi, veio a pandemia e já estão 2, 3 anos sem ir no consultório. No consultório que eu falo, seja no ambulatório, no consultório, nas clínicas, quer dizer, seja seu check-up cardiológico, isso tem que ser retomado, obedecendo às normas de segurança. Uma outra pergunta que me chega aqui é as crianças com câncer, né? Que precisam de acompanhantes, né? Como é que se dá esse processo? Como é que está sendo feito esse processo aí? Então, aí eu não acompanho tanto, mas eu sei, né, porque também convivo junto, mas assim, os acompanhantes são permitidos, um acompanhante ou para pessoa idosa, né, ou para criança, porque naquele ambiente está tratando câncer. A quimioterapia, a radioterapia, teoricamente, não é um lugar que iria pacientes com Covid. Né? É o fluxo que mudou. Mesmo que hospitais tratem as duas coisas, eles estão tratando separadamente, com aquela triagem que é feita, né? Para se teve contato, se tem sintomas, a testagem da temperatura, toda essa triagem, esse rigor no ambiente oncológico é maior. Né? Então, é permitido, sim, o acompanhamento. Agora, claro, vai eleger uma pessoa para acompanhar, aquela pessoa também saudável, ou que também não vai ter... enfim, o mais saudável, mais apropriada para cuidar daquela criança, né? Perfeito. E uma pergunta assim que eu acho que todas as lives saem, né, em todas as mais diversas áreas, né? E olha que a gente já recebeu de artistas de cinema e teatro, a médicos. E esse novo normal, o que a gente pode esperar desse pós-pandemia, esse novo normal? Na sua ótica,
nós sairemos pessoas melhores, é um processo de transformação. Tem até um psiquiatra, colega seu, que eu assisti uma live dele, achei muito interessante, né? Que a pandemia nada mais fez do que colocar um holofote em cima de problemas críticos que nós já temos, né? Problema de saúde pública, problema de pobreza, né? E que seria uma oportunidade ímpar de nós tentarmos sair melhor desse processo de pandemia. Como você vê esse pós-pandemia, esse novo normal? Então, Renato, não tenho muito... Eu nem sei assim como pensar. Isso que falou de acentuar, eu não tenho dúvida que a pandemia, infelizmente, acentuou as desigualdades, né? Isso ficou nítido, o acesso, né? Quem tem melhores condições não teve interrompido muitas vezes o seu tratamento e etc. E quem já sempre foi desprovido, quem sempre teve dificuldade, né? Isso se acentuou, isso em todos os campos, né? Eu tenho horas que eu penso que realmente pode haver mudanças, né, após, e também que pós-pandemia, a gente não sabe como eu falei, como vai ser o desfecho, quanto tempo isso vai durar, né? Não sei também se vai ser novo normal ou se vão ser novos tempos, eu preferiria dizer isso. Será que a humanidade sempre está evoluindo mesmo, né? Talvez é para a gente ir para outros tempos, né? E abandonar outros costumes e etc. É muito difícil, eu não consigo, assim, enfim, às vezes eu fico recordando daquele primeiro mês da pandemia, de março, né, daquele medo, de talvez atitudes ali que não eram corretas, né, mas que nós não podemos julgar nada nessa época, porque ninguém conhecia nada também, né, ninguém está julgando, mas agora nesse curso acho que já deu para aprender bastante coisa, né, o olhar mais para si, para os familiares, para outras coisas mais importantes, né? Acho que todo mundo tem chance de aprender. Agora, se vai haver aprendizado, se vai haver ganho, se vai haver mudança, se vão ser para... Nós vamos ter que viver para ver. Isso. Quem viver, verá, né? Quem viver, verá. E nós estaremos conversando. Tem uma outra pergunta aqui que está saindo aqui. Como fortalecer a autoestima neste cenário de comorbidade que por si só já requer uma força interior imensa, somando a um cenário de pandemia? A gente já falou, mas a pessoa perguntou, né? Da onde você buscar essa força interior? Como fazer isso? Tendo em vista que, como você já havia bem colocado, o emocional tem uma parcela assim fundamental no tratamento oncológico, né? Com certeza, em todas as doenças, né, e no oncológico mais ainda. Então, assim, a pessoa tem que buscar, vamos dizer, nela própria, né, o amor à sua vida, de proporcionar o melhor. Eu quero o melhor, eu quero a cura, eu quero enfrentar, eu quero continuar vivendo, né? Buscar o apoio de quem te ama, só o amor, né, pode nos salvar. E, enfim, e de pessoas, um ambiente acolhedor. Eu acho que isso também, que na própria medicina a gente tem que oferecer cada vez mais, não é só este é o melhor tratamento, este é o mais novo estudo sobre essa doença, né? É aquele acolhimento, eu estou do seu lado, vamos enfrentar juntos, né? E para isso existem muitos grupos de apoio, né? As redes femininas, né? As redes de combate ao câncer. Aqui em Dourados tem a associação dos amigos da Grande Dourados de combate ao câncer. Tudo isso é uma rede de apoio, aquele que está precisando de transporte, de medicamento, de companhia, né? Eu acho que é isso que aí vai levantar alguém está me dando atenção, isso levanta a autoestima, né? E que também, para a gente também, acho que no começo teve um pouco de discriminação, né, quanto à doença. Não, a gente tem que, não só estou falando do câncer, estou falando da pandemia também, né? Eu acho que a gente tem que lidar com uma seriedade com isso e acolher os pacientes, né? Perfeito. Doutora Ana Tereza Guzmão de Lúcia, nós já estamos há 5 minutos, o tempo passa assim praticamente voando, 5, 6 minutos do final da nossa live, porque
Infelizmente, as lives pelo Instagram, né, ela tem um limite de tempo, né, e a gente tem que, menos um pouquinho de uma hora, a gente tem que ter esse cuidado, até porque senão perde a gravação da live. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e já fizesse os agradecimentos, se for o caso, né? Falasse um pouco aí para a gente nessa parte final aí. Então, acho que assim, enfatizar o cuidado com a saúde não pode ser deixado de lado, né? Como já li, a quarentena, a saúde, para a saúde não tem quarentena, né? O câncer não pode esperar, assim como outras doenças não. Isso é o amor a si próprio, é cuidar da própria saúde. Mas fazer isso de uma maneira consciente, segura, utilizando todas as normas de segurança. E, né, eu acho que a gente tem que enfatizar o medo. Ele tem a parte boa do medo, que é para a gente se proteger. Mas quando o medo nos paralisa, né, aí ele se torna nocivo. E é isso que aconteceu, ele paralisou muita gente. Então, as pessoas têm que procurar as informações corretas, com os profissionais corretos, com os profissionais da própria confiança. Cada um tem seu médico da própria confiança, né? Em que ele pode, eu devo ir, não devo ir, está na hora, aonde é o melhor lugar para eu ir? Está na hora certa. Quer dizer, buscar, eu estou com sintomas, eu preciso procurar, não importa. Né? Essa parte, ela retomar aquele cuidado prioritário que as pessoas tinham um curso, né, de cuidados com a saúde que foram interrompidos com a pandemia. E que se isso não voltar, o impacto disso na nossa saúde, na nossa vida, vai ser drástico. De aumentar o número de mortes por câncer e por outras doenças, que podiam ser tratadas na vigência da pandemia. Tratadas corretamente, né, adequadamente, no tempo certo, mesmo e apesar da pandemia. E agradecer a oportunidade, o contato com você, né, e de todas as pessoas que vieram ouvir. Eu acho muito bom, acho que informação sempre é bom, né? Tudo que a gente leva, às vezes a gente perde, às vezes de falar alguma coisa, de deixar de acrescentar, mas acho que tudo que a gente ouve, a gente aprende um pouquinho, e o importante é botar em prática, né? Todo mundo continuar se cuidando, dá para evitar o contato com o coronavírus, isso vai continuar a fazer parte da nossa realidade, eu acho que por um grande tempo, um longo tempo, não sei, não consigo predizer, mas o desfecho a gente não sabe, mas então vamos cuidar. E agradecer para todos que estiveram aqui participando do nosso bate-papo, né? E a você pelo convite. Eu que agradeço. Novamente, assim, estou super emocionado, super feliz, assim, para quem chegou um pouco mais tarde, né, e que passou das apresentações, a doutora Ana Tereza Guzmão de Lúcia, além de uma das melhores profissionais médicas da área de ginecologista e mastologia do país, né, é minha prima, né? Então isso assim, para mim é uma coisa muito, muito boa e foi uma descoberta em tempos de pandemia que nós nos reencontramos depois de muitos anos, né? Então isso para mim foi muito gratificante. Eu agradeço a sua presença, Ana, e espero contar com você em próximas oportunidades. Eu também, foi muito bom. Agradeço a você e a todos pela participação. Muitíssimo obrigado. Tá, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, a todos vocês, muitíssimo obrigado. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós sempre temos uma live nova, trazendo um assunto interessante, um assunto relevante, um assunto que agregue conhecimento. Na próxima terça-feira, nós traremos um dos maiores fisioterapeutas do país, né? Um fisioterapeuta intensivista, o Dostoiévski, que é uma pessoa assim, muito boa, que vai falar sobre o profissional fisioterapeuta, que até é um profissional invisível dentro desse processo
de pandemia de coronavírus, mas que tem uma participação extremamente efetiva nesse processo. A todos vocês, uma boa noite, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Desculpe não ter falado alguns nomes, que eu novamente falo, eu sou míope, tem hora que eu tenho dificuldade de verificar essas letrinhas, mas agradeço de coração a participação de todos e todas. Um grande abraço.